Boa noite, boa noite, boa noite. Está entrando no ar hoje o quarto episódio de Descomplicando o Forex. Não é o penúltimo episódio dessa série que a gente está trazendo aqui para vocês sobre Forex, sobre como operar. Na verdade, a gente fala também de gráfico, né? Porque Forex respeita muito a análise gráfica, é a análise gráfica, na verdade, né? Que a gente usa. E a gente está falando de várias coisas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco e sobre algumas outras coisas que são importantes para que você entre no mercado de Forex, se você quiser, de forma mais consciente. Se você já está no mercado de Forex, que você reflita sobre algumas coisas que eu acho que são muito importantes. E, como sempre, eu não estou sozinha, não, eu estou aqui, na verdade, com o comandante desse projeto, Descomplicando o Forex, que é o Vinícius Costa. Boa noite, seja bem-vindo, Boa noite, Vini. Patrícia. Obrigado. Mais uma semana aí, né? Na verdade, a gente está no meio da semana, né? E vamos falar um pouquinho hoje aí, né, do Forex. Eu quero falar algumas coisas também bem legais aí de gerenciamento, né? Como é que a gente, né, dá o passo inicial corretamente, né, para ser um trader, né? O que que precisa ser feito, né? Antes de mais nada, que pouca gente fala isso, né? Muita pouca gente. Todo mundo quer passar um monte de coisa, mas não vê o principal, que para mim é onde eu patinei antes de entender isso, que é o gerenciamento de risco. Então, vamos prestar atenção aí, né? Vai ficar gravado. Hoje tem bastante coisa acontecendo aí, né? Tem para quem gosta de futebol, mas vamos estudar, né? Quem quer, né, corre atrás e aquele negócio, 110% aí de foco. Exatamente isso, é exatamente isso. A gente, como sempre, cumprindo o nosso compromisso aqui, que é trazer esses 5 episódios dessa série. E você falou realmente essa questão do gerenciamento de risco, é uma coisa muito importante, né? A gente tem 3 ingredientes aí, né? A técnica, é o psicológico, é o gerenciamento de risco. Sem esses 3 pilares, você não consegue construir uma consistência, uma regularidade e os resultados no trading. Então, me diga aí, Vini, sobre a tua ótica, o que precisa para um trader começar a pensar em gerenciar risco? O que é a primeira coisa que ele tem que ter em mente? Então, vamos lá, né? Vamos dar uma recapitulada, né? O que que a gente falou aqui nessas, né, na quarta semana aqui, né? A gente falou sobre como estudar o Forex, como entender esse mercado, né? A gente falou da leitura básica das apostilas de candlestick, né, de padrões gráficos. A gente falou do calendário econômico, estou até com ele aberto aqui, depois a gente vai olhar, né? Não vou ficar só falando, tá? Eu vou mostrar gráfico hoje também, que eu gosto, né? Mas assim, né, como é que foi? Vocês pegaram para estudar de verdade? Vocês olharam, começaram? Para quem não conhece o mercado, pegou, né? Primeira coisa que você ouviu falar de mercado financeiro, day trade, foi Forex. É fundamental você ter estudado esse conteúdo que foi passado no grupo lá do Telegram, no grupo aberto, tá? É fundamental vocês dedicar esse tempo, porque assim, ó, se a gente está na quarta semana, vai fechar um mês. É muito pouco tempo para você ter o conceito desse mercado, como você tem que ter o entendimento realmente correto. São meses de dedicação, então você só deu o passo inicial, né? O que acontece? O que acontece por aí, galera? Acontece que é o seguinte: eles passam tudo, né, que tem que fazer para você começar a operar, mas poucos falam de que você tem que estudar o gerenciamento do seu capital, que é o famoso gerenciamento de risco, antes de você colocar a grana na corretora. Então, você tem que entender o que é isso. Isso aí é mais importante de que você querer operar do que querer fazer grana. Como é que você vai fazer grana se você não gerencia o teu patrimônio? Não tem como, não tem mágica. E a turma passa por cima, faz um monte de coisa que não fala ou dá uma pincelada sobre o gerenciamento. Então,
procurem, depois eu vou ver um conteúdo legal, eu coloco lá sobre gerenciamento de risco também, lá no grupo. Mas assim, vamos colocar as coisas em ordem. Então, você começou o mercado, você está começando a estudar. Vamos supor que se você já foi atrás de plataforma, você já fez um cadastro numa corretora para uma conta demo, você já começou a ler a apostila, vamos supor que você está na metade da apostila, são quase 400 páginas. Então, vamos supor que você já está na metade, já tem entendimento, já viu mais ou menos, conseguiu criar a conta, baixou a plataforma, criou a conta, tá? Agora eu quero operar. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Cara, quando eu começar a definir o meu operacional, que isso você vai desenvolver ao longo de meses, não tem mágica você falar que vai começar a operar em um mês, porque você nem entendeu direito ainda. Né? Não entendeu o mercado, seja Bolsa de Valores B3, seja Forex, seja commodity, seja o mercado futuro, seja o que for, gente. Assim, ó, não tem como se aprender isso em poucos meses. Isso é um processo. Você tem que pensar no processo de aprendizado para você entender como é que funciona, como eu compro, como eu vendo, que momento que eu compro, que momento eu vendo. Agora, para mim começar a operar, lógico que vocês vão começar numa conta demo. Eu recomendo que vocês fiquem uns 3 meses, pelo menos, na conta demo, para você sentir o mercado. Coloca ali, você pode abrir uma conta virtual com mais ou menos o valor que você vai colocar, $500, $1.000. Vamos falar em reais, R$ 1.000, R$ 500, R$ 2.000. Beleza. Então, esse valor aí que você vai colocar é o valor que você vai criar a tua conta virtual. Então, se você está num trabalho, pretende entrar nesse mercado ou acrescentar a tua renda com esse mercado, então já vai planejando isso, já começa aí a tua formação de trader, entendeu? Então, você já vai pensando no quanto, eu vou começar com R$ 1.000 para ver como é que é esse mercado. Ótimo. Esses R$ 1.000 é um dinheiro que não pode estar na tua conta, que não pode ser usado para pagar alguma coisa, é um dinheiro que você tem para investir no teu conhecimento. Tá? Você tem que pensar assim, é o teu investimento que vai ser para você ter o aprendizado. Não vê como perda, não vê como loss, não vê como viés, não vê como aprendizado. Isso já vai começar com um pensamento positivo. Não deixa o que falam por aí do mercado entrar na tua cabeça, que falam 90%, tudo é relacionado. Não fala que 95% perde, 90% isso. Então tem 90% merda também por aí, tá? Tem 90% lixo aí, tirando dinheiro, enganando os otários, entendeu? Então, assim, vamos começar da maneira certa. Então, beleza. Então, você abriu a conta, já começou a entender, já baixou a plataforma, já vê que o gráfico está ao vivo, beleza, tudo certinho. Só que você não pensou ainda no seu gerenciamento. Você vai começar a definir o teu operacional. Quando você começar a se identificar, eu quero ser um investidor scalper, eu quero ser um day trader, beleza. Então, você vai criar um perfil para ser day trader. Eu quero ser um swing trader. Então, você vai ver o que é melhor para você. Você é ansioso? Aí entra a parte da Patrícia. Conhecimento, autoconhecimento. Então, você vai ter que se definir. Eu sou um cara paciente? Eu sou um cara ansioso? Como é que eu sou? Como é que eu estou me entendendo nesse mercado agora que eu estou tendo esse contato? Ou se eu já tenho contato do mercado, isso que eu estou falando também vai servir para você. Então, assim, a partir do momento que eu começo a entender o meu operacional, como é que eu vou operacionalizar, aí eu tenho que, antes de entrar na real, junto com esse aprendizado de operacional, você já vai planejar o teu gerenciamento de risco. Isso é o mais importante. Eu tomei na cabeça tendo técnica, tendo conhecimento, porque eu não respeitava o meu gerenciamento. E isso tem pouco tempo. Vini, deixa eu fazer uma parte importante sobre essa coisa do gerenciamento de risco, porque muitas vezes, né, a maioria dos traders faz gerenciamento de risco preenchendo, quando preenche, planilha, né? Preenchendo planilha. E o gerenciamento de risco começa na mente, gente. Ou seja, é você entendendo o seu apetite de risco, é você entendendo qual é o tamanho do risco que você consegue aceitar sem desestabilizar o seu emocional. Isso é mais importante
do que o tamanho da conta que você precisa ter para ter a mão A, B ou C. Por quê? Porque muitas vezes, e isso eu já vi acontecer demais ao longo desses anos aí, como coach de traders, é que a pessoa tem até o dinheiro, ele tem até o tamanho de conta para gerenciar bem aquele capital dele, para poder gerenciar o trade dele, mas ele não tem psicológico e emocional para aquilo. E aí o que acontece? Ele acaba enfiando os pés pelas mãos, porque ele acha que é só botar ali os numerozinhos, preencher a planilha e sair fazendo. A planilha é importante? Sim, é importante, porque ela te dá o direcionamento, mas a planilha é apenas uma tabela, entende? Você precisa primeiro entender qual é o seu apetite de risco, perceber qual é o tamanho do risco que você fica confortável em tomar para ter o ganho que você pretende. Isso é fundamental para você pensar em gerenciar risco. E eu gosto de falar sempre isso, porque muitas pessoas acham que gerenciamento de risco é apenas uma planilha de Excel que eu preencho, e vai muito além disso, né, Vini? Exatamente. Então, vocês têm que entender, definir operacional, já parte para o gerenciamento de risco. O que é gerenciamento de risco? Tá? Eu vou falar rápido, porque senão é um assunto que a gente pode estender, tá? Mas eu vou tentar resumir. Então, vamos supor, você tem R$ 1.000. Você não vai colocar os seus R$ 1.000 para fazer day trade, porque senão você vai entregar ele ou no dia ou em 2 dias. Por quê? Porque você não vai aceitar o loss, você é iniciante, entendeu? E você não vai aceitar a perda, você vai entrar de novo para tentar recuperar. Então, o que você vai fazer? Vamos partir do seguinte: se eu tenho R$ 1.000, eu vou pegar 30% desse valor, ou seja, R$ 300. Esses R$ 300 é o que eu posso arriscar. Aí você vai definir para uma semana, para 15 dias ou para o mês. Então, vamos supor, você tem 30% para arriscar do teu capital para gerenciar um mês. Entendeu? Então, o Forex, ele também trabalha de domingo a sexta, então ele trabalha praticamente 5 dias, quase 6 dias aí, porque ele abre no domingo à noite, fecha na sexta à noite, né? Então, você tem praticamente aí 22 dias de operações para fazer. Nesses 22 dias, você vai pegar esses R$ 300, qual que é a sua perda diária? Divide por 20. Acabou. Ah, mas é pouco, Vinícius. Então, você vai ter que ter um capital maior, aprender o seu operacional e aceitar o loss. Então, se você pode perder R$ 20 por dia, então, daqui a pouco, se você tiver R$ 2.000, você aceita perder 40. Mas você não pode arriscar o seu capital todo naquele mês. Você está em processo de aprendizado. Então, vamos supor, você começa a fazer operações na conta real. O que você vai fazer? Aí você vê que aquela semana você saiu no loss. Tudo bem, você está aprendendo. Agora você vai rever. Meu operacional tá ok? Porque você vai ter que ajustar o teu operacional. Isso vai ser com o tempo. Por isso que esse valor que você vai reservar é para investimento pessoal seu. Você não está perdendo. Você está tendo loss ali na operação, mas você sabe que você está aprendendo porque você tem que ter adrenalina e emoção da conta real. Não adianta você ficar na conta demo também. A demo vai servir para você aprender o teu operacional, definir o teu gerenciamento de risco. Quando eu fizer essas duas coisas simultâneo, para ir para a conta real, aí você vai entender o que está acontecendo na real. Aí você vai ver que as coisas são diferentes na conta real. Então, o que você vai fazer? Você vai respeitar esse plano que você está fazendo de trade. O que é o plano de trade? É o gerenciamento de risco, é onde eu vou entrar, o perfil, como é que o mercado está hoje. Isso você vai pegar o feeling com o tempo do mercado. Não adianta você querer pular etapa, não adianta querer usar indicador no começo, pode usar depois com mais conhecimento. Indicador funciona? Funciona, mas tem que saber usar, porque é o contexto, não é só o indicador que pode te dar entrada para o trade. Ele funciona, gente, só que ele existe um contexto. Só que o indicador ele vai funcionar numa tendência. Entendam isso, porque ele é calculado pelo preço que está formando no momento. Então ele é atrasado, ele sempre vai ter um delay.
E se o preço tiver uma notícia, alguma coisa, o que vai acontecer? O indicador, até ele te responder, você já tomou loss. Então, você não pode depender de certos fatores. Você tem que ter um contexto. Você não pode um indicador ser o seu motivo para você entrar no trade. Então, você pode usar ele como auxílio quando você tiver mais conhecimento no gráfico. Eu uso gráfico limpo. Quem sabe como eu opero, né? Como eu sou novo do mercado, eu não tenho muita coisa publicamente, mas assim, quem já vê operar na sala, quem me conhece, várias pessoas já me conhecem, sabe que eu opero com tela limpa, marcando zonas importantes, com oferta e demanda, do jeito que eu venho falando aqui. Então, assim, galera, por favor, estudem gerenciamento de risco. Isso vai salvar o teu capital lá na frente. Não queira pular etapa, fazer trades, achar que é fácil fazer grana. Não é fácil fazer grana. É rentável? É, mas vai ser quando você tiver o conhecimento necessário para fazer toda a leitura de mercado daquele ativo, né? Depois a gente vai responder ali para mim não perder o raciocínio. Então, assim, ó, resumindo, definir o operacional, entender o mercado. Eu quero ser scalper, eu vou operar no time frame M15, eu vou operar no M5, eu vou operar no 10 minutos, são tempos bons para fazer scalper. Acima disso, já é day trade, já é uma operação um pouquinho mais alongada no dia, entendeu? Então, assim, aí você vai ter que esperar o candle fechar 1 hora, 2 horas, 3 horas, então você vai ter que se dedicar umas 4 horas para fazer um day trade. Ali, se você operar num time frame maior, aí você vai ter que fazer uma análise na time frame maior, tipo de H1, eu tenho que analisar em H4, entendeu? Eu opero o M5, eu analiso o M30. Por quê? Eu não preciso de um time frame muito acima do que eu vou operar, porque eu tenho que olhar o que eu estou operando. Ali eu só vou ver as regiões que são importantes, que o preço pode fazer o que ele quiser. Ele pode estourar uma máxima, pode estourar uma mínima, ele pode respeitar uma máxima, uma mínima. Então, assim, por favor, defina o operacional e, ao mesmo tempo, estudem gerenciamento de risco. Depois eu posso montar um conteúdo mais detalhado sobre isso, mas estudem gerenciamento de risco a hora que vocês entender que perfil que eu tenho de trader. Isso é importantíssimo. Não acelera as coisas, não pula etapa. Se você bater cabeça no teu operacional sem gerenciamento, você vai entender, só que você vai entregar. Porque a hora que tiver positivo, você não vai zerar, você não vai botar grana no teu bolso e ele vai voltar no 0 a 0 ou vai te pegar teu stop loss. Por quê? Porque na hora que tinha que fazer uma parcial, alguma coisa, você não teve esse plano. Você tem que entender que ponto está o gráfico, se ele está numa região que está perto de um suporte, uma resistência, para entender que tipo de operação que você vai fazer ali. Se ele vai te dar qual a possibilidade dessa pontuação. Então, se eu quero pegar 100 pontos, eu posso realizar com 50 e deixar um contrato ir andando. Entendeu? Então, assim, tudo isso faz parte do plano de trade. Então, se ele passar dessa resistência, aonde ele pode ir? Ele pode ir 200 pontos? Pode. Então, com 100 pontos, eu vou proteger minha operação. Então, tudo isso é gerenciamento. Às vezes, eu tomei pau no começo, esse ano ainda, porque eu não respeitei o próprio gerenciamento que eu tinha. E é eficiente. Então, assim, você precisa ter o foco e disciplina no teu operacional. Muito o que você está fazendo no momento? Vini, tem uma pergunta aqui, olha, o Pedro Oliveira falou assim, ó, no risco 1 para 1 no longo prazo, é mais fácil chegar no final do mês no 0 a 0, no caso mais difícil para zerar a conta? O que você acha, Vini? Eu acho que no começo, para aprendizado, é válido. Depois você tem que ter um risco-retorno pelo menos 2 para 1. Tá? Pelo menos 2 para 1. Por quê? Porque você tem que, né, você vai aceitar o risco de entrar no trade, mas a tua recompensa tem que ser 2 para 1. Tá? Para começar a valer a pena. Mas para efeito de conhecimento, que nem você falou, proteger o capital, chegar no final do mês, mas você não pode pensar nunca negativo. Você não pode pensar em que você quer chegar no 0 a 0. Você tem que pensar em cada vez adquirir conhecimento para positivar, cara, para aumentar
seu capital. Não pensa que nem, né, até outro dia, né, falamos, meta de loss, cara, pelo amor de Deus, não existe isso. Você tem que proteger o capital. É isso que você tem que pensar. Então, é válido, cara. É válido quando você está adquirindo conhecimento, proteger. Se você está no teu stop loss ali, ou está no 0 a 0, ou está protegendo, cara, tá bom. Porque você aceitou o teu gerenciamento. Então, vamos supor, no Forex, tá? Eu estou entrando com lote 0,10, que é $1 por pip. Então, beleza. Então, eu quero pegar 5 pontos, 5 pips. Então, você está querendo um retorno de $5. Então, quanto que você aceita perder? $2 para ganhar 5? Então, isso é gerenciamento, entendeu? E se ele voltar, te der o stop de $2, você tem que aceitar. Aí você vai esperar outra oportunidade, não cria viés, cara. O stop loss é para isso. Ele faz parte do teu operacional, ele vai proteger o teu capital. Então, se você respeitar o que você fizer e você praticar o teu operacional, aí aquilo que eu falei, se você está tendo muito loss seguido, você tem que ter um pouco mais de conhecimento, ou você vai ter que ajustar um pouco o teu operacional. Onde é que eu estou errando? Porque você não pode ter loss o mês todo. Alguma coisa está errada. Está faltando conhecimento, está faltando gerenciamento, está faltando o quê? Mindset. Aí é a Patrícia que entra. Então, assim, tem que estar tudo funcionando. Racional, com emocional, tudo alinhadinho, bonitinho. Conhecimento, com mindset, com técnica. Cara, é um processo. Você não vai ser trader em poucos meses. Quem falar para você que vai fazer um curso final de semana e você vai sair tradando e ganhar grana, velho, sinto muito. Não é assim que funciona. Eu recomendo que vocês estudem muito, tem muita coisa na internet legal, tá? Claro que daí tem que saber filtrar. Mas assim, antes de você fazer qualquer treinamento, você não pode querer ir num treinamento achar que naquela semana você vai sair tirando grana. Cara, é difícil. É difícil. Então assim, planeje, se dedique, estude e pratique muito a tua técnica operacional. Finalizou a técnica, é perto disso, achei meu estilo operacional, gerenciamento de risco. Aí você vai ficar na conta treinando a tua técnica e ver se o teu gerenciamento de risco está adequado. Depois você pesquisa mais. Cara, tem muito tipo de gerenciamento de risco. Tem que ver o que se adequa ao teu operacional. Então, não entre na conta sem ter gerenciamento de risco, na conta real. Não vai dar certo, você vai tomar pau. Patrícia, quer falar alguma coisa? Antes de eu ir para o gráfico? Não, eu quero. Não, quero sim. Quero falar uma coisa que é o seguinte: existe um processo, né? Uma jornada. E você precisa entender que tem passos a serem dados nessa jornada. Se você quiser pular, né? E a gente falou até hoje no desafio da consistência que está rolando de manhã, a gente falou sobre pular etapas e como isso prejudica, né, a sua consistência. Se você quiser pular essas etapas, você vai acabar tropeçando nas pernas. Então, é importante você saber os passos que tem que dar, saber o caminho que tem que seguir e seguir, né? Tem que fazer, mas não pode querer atropelar os passos. Isso é fundamental. E o gerenciamento de risco é um desses passos que, às vezes, as pessoas querem atropelar. Então, é importante realmente a gente não fazer isso. Né, Vini? Bora para o gráfico. É isso aí. Tá? Então, assim, galera, tá? Não entendeu? Volta um pouco ali, tá? Revejam, pensa, planeje. É um processo, é a médio prazo, não é a curto prazo que se ganha dinheiro, a médio e longo prazo. Não tem mágica, senão todo mundo estaria fazendo. Já falamos isso no Trade Connection, né? Já falamos isso aqui, tá? É um processo, vocês têm que estudar muito, se dedicar muito. Qualquer brecha, qualquer tempo que está sobrando, se você quer isso, você tem que investir. 30 minutos, beleza. Vai lá
estuda mais um pouco. É 15 minutos? Beleza, estuda 15 minutos, focado nos 15 minutos. Então, quanto mais vocês se dedicarem a entender essa profissão, vocês vão conseguir entender o mercado mais cedo. Mas existe um processo, tá? Então, siga o processo, tá? Lá no Telegram tem todos, né? A gente fala todo sobre isso, entendeu? E então, a princípio era isso, tá? Eu queria dar esse toque para vocês acordar. Vocês têm que entender sobre a proteção do capital, tá bom? Bom, tô com o gráfico aberto aqui, tá? Tá rolando ao vivo. O que eu queria falar um pouco hoje? Como é que eu vou alinhar meu gráfico, né? Eu falei um pouco de regiões a semana passada, né? Falei um pouco, eu queria falar um pouco de suporte e resistência, né? Eu falei um pouco de estrutura do mercado e tal, mas hoje eu quero falar, né, para quem está começando, para mim começar a entender, eu sou iniciante. A primeira coisa que você tem que entender é os pontos de suporte e resistência, que são onde o preço já, né, buscou essa região uma vez, buscou essa região duas vezes, ele está testando, é uma região nova que ele formou. O que é região nova? Região nova é quando você tem esse ponto aqui, tá? Eu vou pegar a caneta aqui que eu não peguei. Região nova é quando você tem esse ponto aqui, tá vendo? Essa sombra aqui que o preço ele chegou nesse ponto, mas o topo anterior era aqui. Então ele formou um novo patamar de preço que lá na frente ele vem buscar, tá? Então é isso que você tem que entender no gráfico, tá? Então, como eu sou iniciante, tá? Não importa se eu estou aqui, ó, em 5 minutos, 10 minutos, tá? Então vamos entender duas coisas bem básicas aqui. Vamos começar. Vocês concordam que, para mim, nessa parte do gráfico é a região mais baixa e nessa parte do gráfico eu estou com a região mais alta. Então, se vocês já estudaram, já viram, eu sei que isso aqui é básico, mas é o que você tem que entender o que o preço está fazendo no momento. Então, eu tenho uma região de resistência, tá? E eu tenho uma região de suporte. Pronto, eu já sei que o preço está trabalhando dentro dessa range. Como é que eu vou entender agora o que está acontecendo? Bom, se vocês já viram sobre Fibonacci, tá? Existe uma métrica que o mercado testa, que é o pullback, que é os 50% do movimento. Então, se eu tenho aqui a minha máxima, que é a resistência, e eu tenho suporte, tá? Eu tenho 50% da range operacional. Olha só onde o preço está. Então, o que ele fez? Ele saiu desse ponto aqui, ó, de suporte, foi fazer uma máxima, testou, passou nesse ponto aqui, foi embora, ó, foi um candle forte de compra, tá? Veio fazer um pullback, voltou, fez o pullback, voltou e fez essa máxima, tá? Eu estou exemplificando. O que é o pullback? O pullback é o movimento, se você pegar um movimento maior, tá? Se você pegar um movimento maior, que é aqui, nesse ponto, o menor, o pullback, geralmente, padrão, tá? Ele pode vir testar 50% do movimento. E foi o que aconteceu. Então, quando o preço fez essa máxima, olha o que ele fez em seguida, o famoso pullback. Exatamente em que ponto? 50% do gráfico. Ah, então ele já fez um teste da correção, porque todo movimento, gente, ele faz uma correção. Isso é padrão em qualquer ativo no mundo, em qualquer coisa que usa gráfico, em ações, em commodity, em índice futuro, não interessa. Bolsa de valores da B3, aqui, dólar, índice, os índices que tem de todos os países, dos principais países, todos fazem uma correção. E esse aqui, ele fez essa pernada de alta, ele lateralizou um pouco, tá vendo lá? E depois ele fez a correção de 50%. Aí ele tentou fazer um teste para cima. O que aconteceu? Voltou, rompeu 50%. Opa, ele rompeu 50%. Então, ele pode vir buscar o quê? Aí, a gente tem que começar a entender de estrutura de preço. Então, se eu tenho aqui a mínima e a máxima,
Lembra que eu falei? Topos e fundos. Então, você tem um fundo aqui, você tem um topo. Você tem um fundo, você tem um topo. Você tem um fundo, você tem um topo. Opa! Rompeu. Rompeu o quê? Rompeu esse fundo aqui. Beleza? Qual que é o próximo fundo? Se esse aqui está num nível mais alto, qual que é o próximo fundo? Esse aqui. E o que o preço faz aqui? Ele vem testar esse ponto. Gente, é teoria de Dow. Lembra que eu falei para estudar a teoria de Dow? Então, vocês têm que estudar o básico para entender o preço, o que ele está buscando. O preço ele só faz duas coisas. Ele busca máximas e mínimas o tempo todo. Então, você tem a máxima definida, você tem a mínima. Depois, você tem os pontos intermediários de máximas e mínimas. Então, se ele não busca um ponto na máxima, que seria esse valor aqui, ele vai buscar a mínima. Aí ele rompe esse valor aqui. Aí você olha para a tua esquerda, onde é que é a próxima mínima? Aqui. Ele veio testar esse ponto. Ele rompeu? Existe um rompimento de valor aqui para ele buscar esse nível? Não. Então ele volta para o ponto anterior. O que ele vem buscar? Olha só, a máxima anterior. Então ele volta para onde? Para os 50% do teu preço da range maior. Olha só, isso é estrutura de preço. Ele volta para 50% do preço e vai buscar a próxima máxima. Ele sai, ele rompe essa máxima anterior? Não. Ele volta para os 50% e qual que agora é a minha mínima desse lado aqui? Aqui. O que ele vem buscar? Aqui. Ele está passando essa mínima aqui, esse fundo? Não. Senão, ele viria buscar esse. Está vendo que ele não buscou esse aqui? Então, o que o preço faz? Aí entra o conhecimento do quê? A leitura dos candles. O que ele está me mostrando aqui? Aí eu tenho que conhecer o candle de reversão, o engolfo de alta, o engolfo de baixa, o que é um spinning top, o que é um doji, entendeu? Aí entra o conhecimento do quê? Dos candles que você precisa ter. Mas, resumindo, o preço ele vai buscar mínimas e máximas 50%. Então, você vê, ele não conseguiu passar esse topo, ele veio buscar o quê? Os 50%. Ele rompeu 50%? Rompeu. Ele fez esse movimento aqui, ó. Então, para quem não tá começando, ó, ele fez esse movimento aqui. Até onde? Até buscar o quê? Esse fundo. E todo esse movimento dentro desse contexto maior aqui, ó, dentro desses pontos maior, você pode ver que toda hora ele faz um pullback. Toda hora ele faz um pullback. Toda hora ele faz um pullback. Por quê? É isso que ele faz. Só que você tem que olhar sempre o quê? Os topos e fundos relevantes, de importância, tá vendo? Aonde ele se destacou. Onde é que foram os topos e fundos que foram de destaque? Olha o que o preço está fazendo agora. Está ao vivo, ó. Isso é um candle de 1 hora. Ó, isso é uma venda forte aqui. Por quê? Olha só. Ele chegou nesse nível aqui, ó, e não passou. Isso é resistência. Então você vê, ele foi buscar esse fundo aqui e não conseguiu passar. Você vê que tem uma distorção aqui do preço? Não passou, ele só largou o teste. O fechamento ficou para cima. Está vendo? Então o que o preço faz? Ele volta a testar a máxima. Se ele passa desse ponto aqui, que é o topo, ele vem buscar esse de novo. Só que não teve força, teve briga. E você tem que sempre olhar a tua amplitude, sempre olhar para a esquerda, onde é que está o meu 50% do gráfico. Isso é o mais importante. Por que será que nesses pontos aqui, ó, ele cai? Por que será que nesse ponto ele para, ele sobe? Por que ele testa esse ponto aqui? Porque é o pullback, é onde foi feito o primeiro pullback relevante. Ó, isso aqui é um padrão de reversão. Tá vendo? Que ele ia fazer um teste para cima e fez. Só que eu estou mostrando aqui o básico. Por que o preço para aqui? Porque ele tem um fundo anterior que foi rompido. Então, entra o quê? Conhecimento, entra a teoria de Dow, entra o quê? Suporte e resistência.
Então, para mim alinhar um gráfico, eu quero operacionalizar aqui, agora. O que eu tenho que fazer? Então, você vai marcar a máxima, você vai marcar a mínima, e para isso você usa a ferramenta Fibonacci, tá? E você marca os 50%. Beleza. Agora, o que eu tenho que marcar aqui? Onde é que são outros pontos, tá? Para quem está começando, muita gente, tá? Usa o gráfico de linha. O que é o gráfico de linha? Aí ele te dá exatamente os pontos de fechamento. Mas onde é que é os pontos de fechamento? É onde ele forma pico. Tá vendo? Aonde ele forma picos. Se tiver arredondado, tá? Assim ou aqui, tá vendo? Fez um fundo arredondado, não é fechamento. O fechamento é esse cara aqui, ó. Tá? Aqui não. Então você pode marcar os pontos onde teve fechamento. Olha só que interessante. E muita gente opera assim, tá? Ele não marca os redondos, ó. Ele marca os picos. Tá vendo? Então, onde tem os pontos, e aí você vai olhar o quê? Você vai olhar aonde ele teve mais toque. Então, por exemplo, eu quero marcar um topo aqui. Então você observa, onde é que ele teve mais toque? Você viu que esses dois picos estão próximos? Então aqui é uma área de resistência. Ó, eu já tenho a resistência máxima lá, tá vendo? Que é onde o preço testou, mas agora eu quero marcar no fechamento dos candles. Beleza, eu venho aqui. Ah, qual outro ponto interessante? Aqui tem bastante pico. Opa, vamos alinhar ele o mais próximo possível onde tem mais toques. Tá vendo? Eu sempre observo onde tem mais toque. Ó, aqui tocou, aqui tocou, aqui tocou. Tá vendo? Lá atrás, ó, teve um pico, teve um toque. Então aqui é outro ponto importante. Onde mais? Vamos para baixo. Então você traça aqui e vê onde tem um pico importante. Ó, eu sempre olho toda a extensão. Eu olho para a esquerda, ó, teve um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui. Opa, interessante. Esse ponto é bastante interessante. Então, para iniciante entender, já que ele não tem a leitura de candle, vai para o gráfico de linha. E pode usar, não é que é errado, vai funcionar igual. Só que ele vai te dar uma região um pouquinho diferente do que o pavio te dá. Eu trabalho mais com região do pavio, mas aí tem que ter já mais conhecimento, entendeu? Para entender por que eu marco ali. Então, olha aqui, ó, eu vou buscando os pontos onde teve mais toque. Tá vendo? Aqui ele quase tocou, aqui ele tocou. Então eu posso deixar um ponto aqui. E aí eu volto para o gráfico de vela. Olha que interessante os pontos que ele marcou. Está vendo como faz sentido? Olha aqui. Então, para mim começar a entender como é que eu alinho meu gráfico para ver os pontos que ele vai, aí eu tenho que começar a mudar a cor. Por exemplo, aqui eu posso colocar o azul, que eu sei que é o 50%. Em cima, eu posso botar a linha preta, né? Aí você vê a cor que você acha mais legal aí do teu time, sei lá. Aí te vira também, né? Entendeu? Então, você tem que achar o ponto que você entenda o gráfico. Então, você pode ter regiões, olha que interessante, intermediárias, e você tem a região importante, que é o teu 50%, onde se realizam os pullbacks de uma amplitude grande, e você tem os pontos, né, de o quê? De resistência e de suporte principais. Mas todos eles são suporte e resistência. Então, olha só. Então, o que o preço fez aqui? Ó? Aqui ele era o quê? Deixa eu até pegar a caneta. Ó, aqui ele era o quê? Ele era um suporte que virou o quê? Uma resistência. Olha aqui. Aqui ele veio testar, passou o preço. E o que ele se tornou agora? Quando você perde uma resistência, aqui na frente ele vira suporte. Vocês já viram isso? Então, isso tudo está na teoria. Então, todo suporte que é rompido, ele vira resistência. Toda resistência que é rompida, ela vira suporte. Mas olha que interessante o ponto que a gente traçou. Tá vendo? Os pontos que a gente traçamos aqui, ó. Tá vendo? Olha como respeitou como topo. Tá vendo? Como topo. Olha como fundo, que interessante. Depois dos candles de reversão. Olha quando ele tem um rompimento, como ele faz o teste. Tá vendo? E aqui é um fundo, antes do fundo principal, ó, é o último fundo que ele pode vir testar. Então, onde é que eu vou trabalhar? Cara, agora eu posso operacionalizar nessa faixa aqui. Até onde? Até meus 50%. Então, eu vou fazer a leitura do quê? Aí entra
o alinhamento do quê? Linhas de tendência. Ó, então aí eu tenho as linhas de tendência para mostrar a minha tendência. Então eu vou começar a traçar, alinhar meu gráfico pelo, né? Como é que eu coloco as linhas de tendência? Você vai no último fundo com o último fundo, por exemplo. Então eu não sei onde traçar. Você começa aqui, ó, tá vendo? Você pega a tua linha aqui, você só vai indo para cima. Aonde ela bater no primeiro preço aqui, você para. Pronto, acabou. Aqui está a tua primeira linha de tendência. Aí nós temos um movimento para cima, mais forte. Então, aonde ele parou aqui, você pega, faz a mesma coisa. Mas eu não sei. Então, você pega, vai, até onde bater. Beleza, aqui é a minha segunda linha de tendência. Aqui já é uma short, já é uma linha auxiliar. Ah, mas ainda tem um movimento aqui. Beleza, coloca mais uma. Então, você vai fazer o quê? Mesma coisa. Eu vou. Aqui, pronto, beleza. Olha que interessante, ele está rompendo a minha linha de tendência. Então, quando ele rompe uma linha de tendência, a tendência dele mudou. Você viu como você começa a preparar o gráfico, começa a alinhar o gráfico, entendendo os pontos, aí você está preparando o teu plano de trade. Isso já faz parte de toda a preparação do plano de trade. Desde o entendimento do gráfico, primeira coisa que eu tenho que fazer ainda é olhar a notícia. Eu tenho alguma notícia relevante no par USD-JPY? Desse dia, nas próximas horas? Iniciante não opera notícia, tá? E muita gente experiente também não opera. E tem gente que gosta de operar, que nem a Patrícia. Eu, às vezes, opero, às vezes não. Né? Então, assim, quando não sabe operar, espera uma hora depois da notícia. Principalmente notícia de 3 touro, que é notícia de alto impacto. Olha só. Então, ele rompeu uma linha de tendência e está buscando um outro ponto. Onde é que eu tenho um outro ponto aqui no gráfico? Pode ser que ele busque esse ponto aqui, que é o 50%, que é aonde eu tenho um suporte. Mas se eu olhar para trás aqui, ó, olhando para a esquerda, nunca deixem de olhar para a esquerda o ponto que o preço está testando. Então, você tem aqui um topo para ele testar, que ele passou, ele tem um outro topo. Você está vendo como ele tem alguns pontos que o preço pode fazer o quê? Aí que entra o pullback. Tá vendo? O famoso pullback. Então, ele pode vir romper aqui, eu vou mudar a cor aqui. Ele pode romper, fazer um pullback. Ele pode romper, fazer um pullback. Ele pode romper, fazer um pullback até chegar nesse ponto. Então, por isso que você vê o preço fazendo isso. Ele nunca vai fazer isso. Seria bom demais, né? Mas não é. Só que você tem que lembrar que todo movimento que o preço faz, ele vai ter uma correção. Se ele não vier no teu 50%, ele vai continuar, ele vai testar o quê? Esse topo que ele formou. Se ele romper esse topo, ele rompe e volta a testar. Por isso que ele testa, faz o pullback. Vai embora, rompe topo, volta a testar, vai embora. Até o momento que ele não rompe mais topo. Aí ele rompe os fundos anteriores. Aí ele vem buscar, aí ele começa o processo inverso. Isso é estrutura de mercado, é ciclo de mercado. Eu falei isso na outra aula, né? Então, assim, é assim que funciona. Então, você vê, eu já tenho agora um ponto que eu posso operacionalizar. Você vê que ele dá uma esticada e recua. Porque se você olhar nos tempos menores, a gente está num 1 hora, tá? Quer ver? Eu vou colocar em 15 minutos. Que 15 minutos, ele precisa de 4 velas para formar o de 1 hora. Então, você vai ver que, olha só, começa a ser diferente. Então, ele já está fechando o primeiro candle e você vê que aumenta mais a quantidade de candles. É normal, porque ele precisa de mais candles para montar a estrutura. Então, assim, mas você vê, eu já estou pegando um possível rompimento. Até onde? Olha para trás. Ele não tem um topo aqui, ó. Ele pode vir aqui e aqui. Eu não vou entrar em outros conceitos que é muito mais complexo e avançado, tá? Então, eu não vou falar muita coisa aqui para não confundir vocês. Então, eu estou mostrando o básico. Eu estou mostrando suporte, resistência e linha de tendência. Mas aí você tem que olhar onde é que eu tenho topos e fundos. Eu tenho topo aqui e eu tenho um fundo para ele vir passar aqui, ó. Beleza. Então, vamos ver se ele chega nesse ponto. Eu posso fazer uma venda daqui a aqui.
Se eu fizer uma venda daqui aqui, quantos pontos eu pego? Ó, eu já vou começar a planejar. Ó, 54 pontos, ele dá 5 pips. Se eu entrar com um lote 0,10, que é 10% de um lote inteiro, eu vou ganhar 5 dólares. Então, você vê, isso já é plano de trade. Tá, e se ele voltar? E se ele pegar minha venda aqui? E se ele pegar minha venda aqui? E se ele pegar a venda aqui e voltar? Então você coloca, você vai, a partir do momento que ele passar desse ponto, pegar a tua venda, a tua proteção vai ser de 2 pips. Então eu vou ganhar 5 para perder 2. Tá uma relação boa. Tá vendo? Tá mais que 2 por 1. Então é assim que você começa a planejar o trade. Então você entendendo os pontos que você está alinhando o gráfico, e outra, eu posso fazer o alinhamento nos 60 minutos, que é o H1, e fazer o scalper em 15. É exatamente como eu faço no Forex. Eu alinho ele num time frame um pouco maior para operar em 15 minutos. Ele respeita muito a análise gráfica, você entendendo os pontos certos, entendeu? Então você tem que ver onde é que teve os pullbacks, onde é que teve topos e fundos anteriores. Vocês entenderam? Então, ó, aqui ó, já dava um rompimento, tá vendo? Ó, ele rompeu linha de tendência, eu podia sair vendendo. Até onde? Até esse próximo topo, nesse fundo, ou ele vem e testa o fundo atual dele aqui, tá vendo? Ó? Então aqui ó, já estaria pagando praticamente 2 dólares. E isso com lote pequeno, tá? De acordo com a tua conta, de acordo com... Vocês estão entendendo? E se eu tô com lote inteiro? Eu estava ganhando 20 dólares. Aí entra o gerenciamento capital. Mas se eu tô arriscando ganhar 50 dólares, eu tenho que aceitar que eu posso perder 20. A proporção é a mesma. Depende do tamanho da tua conta. Você tá vendo? Então, assim, eu tenho que aprender a alinhar o gráfico. Então, podem usar o gráfico de linha. Ele é bem bacana, você vê, ó, ele nos ajudou aqui a localizar um ponto do gráfico. E olha lá, é a mesma coisa, só que não tem a leitura mais detalhada da sombra do candle. A sombra do candle, vocês vão entender, se você estudar aquela apostila que eu coloquei lá de candlestick, ela vai mostrar muita coisa. Ela vai mostrar rejeição de compradores e vendedores. E dentro do fechamento de um contexto, isso é importantíssimo. Por que aqui deu uma venda grande? Você está vendo que olha essa sombra e olha essa sombra aqui. Isso aqui já é teoria de Dow. Ele já abriu mais baixo. E olha a rejeição que teve na compra. Você vê que ele não conseguiu passar desse ponto aqui, ó. Isso já entra leitura do candle price action, já entra teoria de Dow, já entra mais conhecimento e você pegaria uma ótima venda aqui, ó, pelo menos até esse fundo. E ele dá uma esticada maior, tá vendo? Só que você vai sair aonde no trade? Você sai da onde teve o fechamento. Você não precisa arriscar seu capital, você já pegou uma venda boa. Então vamos supor que a gente pegou essa pontuação aqui, fazendo a leitura. Eu espero fazer o primeiro pullback aqui, ó. Então ele desce forte, faz o primeiro. Eu vendo aqui, beleza? Vendi aqui. Quantos pontos eu pegaria até o fundo? Até o fundo, eu pego ali, ó, 265, vai, 270. São 27 pips. A 0,10 são 27 dólares. Você tá vendo? Então, assim, é assim que eu vou estudando o mercado, esperando. Lembra que eu falei? A paciência de chegar no ponto certo. Ó, você vê aqui, ele está pagando. Vamos pôr no 15 minutos, ver o que está acontecendo? Olha lá, tá vendo? Tá esticando. Aonde que esse preço pode vir aqui? Ele pode vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aí você pega e coloca 50% dessa range aqui. Por que eu peguei essa range aqui? Porque foi onde formou um topo e formou um fundo numa distorção. Pronto, só por isso. E olha o que ele está vindo buscar. Ele está vindo buscar onde o preço tentou reverter. Aí já entra outros conceitos que eu falei que eu não quero confundir, porque daí tem que entender mais a estrutura de preço. Qual que é o outro ponto que ele pode buscar? Aqui. E depois? Aí depois ele pode ir buscar aonde começou a origem do movimento de alta. Tá vendo?
E nesse ponto que nós estamos aqui, existe um 50%? Claro que existe. Então, se você pegar essa range aqui, traçar 50%, é mais ou menos aqui. Então, é um ponto que ele pode fazer o pullback. Depois ele pode vir no ponto que ele rompeu e depois ele pode descer de novo. É isso que o preço faz. Todo rompimento ele volta a testar. Então você pode trabalhar com isso. Então você tem um movimento forte e você tem mais ou menos uns 50% aqui. Vamos ver se é mais ou menos isso? Vini, só Oi. uma observação, né? Para quem já está estudando ou já estudou e já conhece Candle, né? Todos esses pontos que você mencionou agora, né? Aquele primeiro que você falou aqui é uma range em que ele tentou Aqui, né? reverter, tem um doji aí. Lá Aqui, né? embaixo, nos 5. Não, não, embaixo, embaixo, onde ele está voltando agora. Aqui? Não, não. Ele tá, o preço nesse momento está voltando. E aí você falou Será assim: que ele ela pode vir até onde? no 15 minutos? Isso, acho que foi, no 15 minutos. Volta lá. Isso, que aí você falou assim: olha, você até botou ali, ó, no 33 ali. Onde está mais ou menos o 33 ali. Ah, aqui, né? Que ele reverteu, é isso? Isso, aí você falou: Ah, olha, aqui aqui. tem uma range, vamos pegar 50% desse movimento. Tem um Aqui. doji bem aí. Se Exatamente. você olhar os 50% do movimento grande, que você falou, olha, está aqui, tem 50% desse Aham. movimento, olha, tem um doji também bem ali. Exato. Isso é só Exatamente. para quem já está estudando Candle, né? E quem ainda não está estudando, entender como é que é importante você estudar os candles e marcar esses Exatamente, né? pontos, né? Então, quem já está estudando, quem já conhece, sabe que o doji é uma indecisão do mercado e são pontos de alvo que o preço busca para quê? Para tomar a decisão se ele vai vender ou se ele vai comprar. Então, ele vai buscar num rompimento os doji mais próximo. Não é setup, não é nada. É que o doji é uma região de indecisão. Então, o preço vai buscar aquela região de indecisão onde tentou reverter, onde marcou um topo. Vocês vão ver que doji com outros candles dá combinações de padrões que te dão uma previsibilidade do movimento, porque é price action, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, estudem, estudem, estudem. Qualquer tempo livre, às vezes, você tem que deixar abrir mão de um lazer para estudar, cara. Se você quer isso, tirar grana, se quiser tirar grana do mercado, você tem que abrir mão de alguma coisa, cara. Entendeu? Então, assim, então existe uma leitura que você vai adquirindo conhecimento, um estudo, que você vai entendendo os pontos certos do gráfico. E aí vai te facilitar o quê? O teu trade, a tua entrada, né? A você capitalizar, né? Sem passar muito calor. Lógico que a gente passa calor, eu passo calor numa operação. Passar calor é você, né, entrar e depois você esperar, ele demora, mas ele vem e te paga. Mas assim, acontece, porque você não tem como saber, é renda variável, é um mercado de especulação. Então, você tem que entrar sabendo do risco. Agora, você tem uma probabilidade de sair no ganho. Entenderam? Então, assim, ó, por isso que é importante, né? Então, eu quis mostrar, assim, de uma maneira, como é que eu começo a enxergar uma operação, um trade? Assim, do jeito que eu fiz aqui, marcando os pontos, né? Entendendo. Eu não preciso olhar muito para trás, ó. Eu peguei isso aqui, ó. Tá? Eu peguei isso aqui, ó. Eu não preciso olhar muito mais para trás. Eu só preciso olhar a minha esquerda aqui, onde é que foi a máxima e a mínima. Acabou. Eu vou operar aqui dentro. Não me interessa o que aconteceu lá atrás, porque eu sou scalper. Então, eu vou marcar esses pontos, os 50%, e acabou. E vou olhar onde tem os topos e fundos aqui atrás. E aonde marcou aqui, pronto, acabou. Eu só quero isso no gráfico. Eu não preciso encher de linguiça para operar. Eu não preciso botar um monte de porcaria para operar. Entendeu? Porque eu tenho que enxergar o candle, tenho que saber como é que tá a briga ali de comprador com vendedor. Eu tenho que ver se o candle é um candle de força. O que é um candle de força? Entendeu? O que é um candle de força aqui? Vamos olhar aqui.
Um candle de força é esses dois aqui, ó. Isso são candle de força. Olha o tamanho desses candle. Candle de força é esses dois aqui. Então você observa. Então tem que, olha o candle de força aqui. Então eu tenho que fazer uma leitura, saber o porquê que aconteceu esses candles. Então você sabe que depois de uma queda, numa queda, ele mostra o movimento forte, é a exaustão do movimento de venda. Ele faz a última esticada do preço e depois faz isso aqui para cima. Então, se você não sabe ler isso, você toma stop, porque você acha que o negócio vai vir aqui. Mas não vai, porque ó, ele tem que passar o quê? Ele tem que passar esse pavio aqui, ó, que não passou. O que que é passar esse ponto? É o candle fechar abaixo desse ponto. Não é ele vir dar uma espetada e largar um pavio e ele fechar para cima. Não adianta nada. Aí entra o detalhe do price action. Ação do preço. Candle a candle. Combinação de candle, né? Que nem aqui, ó. Isso aqui eu falei hoje na sala, ó. Vou até aumentar aqui. Isso aqui eu falei hoje. Isso aqui tem na apostila que foi colocado lá. Ó, isso aqui é clássico. Isso aqui é clássico. Você tem um candle de força e você tem 50% do candle de força. Aí você tem um candle de indecisão, um candle de decisão, candle de decisão, candle de decisão. Não passou 50%, não buscou a máxima. É porrada para baixo. Isso é uma combinação. É o preço, ele não conseguiu buscar a máxima. É a mesma coisa que eu estou numa amplitude aqui e você ter os 50%, ele não buscar e não passar daqui. É óbvio que vai vir testar fundo. Aqui é a mesma coisa, só que é no candle. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu sei que ele não passa 50% do candle de força. Ele já engolfou o movimento anterior. Olha só, aí já entra o contexto. O engolfo de baixa. Ele engolfou todos os candles de compra num candle só. Ele só ia fazer mais um testezinho e porrada para baixo. Isso Olha, acontece no o índice, no Vini, dólar. o Ricardo está perguntando, tu não considera os pavios nesse caso? Não, considero sim. Qual o caso? Do Eu candle de acho que foi força? o que você acabou de falar, que ele Sim, sim, não. Nós fez estamos falando do indecisão. fechamento, né? Eu falei do fechamento. Então, ele tinha que vir buscar essa máxima para poder buscar, desculpa, essa abertura do candle, né, que ele é verde, para daí buscar a máxima. Agora, quando ele não consegue buscar abertura e fechamento de candle, que é o importante, que ele te dá o detalhe do que o preço pode fazer, por isso que eu falei do candle, do corpo do candle, né? Então eu não falei da sombra, certo? Então esse movimento aqui, ó, os candles aqui de venda, né, engolfaram todo o candle aqui, tá vendo? Então assim, aí se você pegar a sombra aqui tudo, ó, desse movimento aqui foi maior. Aí o que que ele faz? Aí ele volta a testar aqui, entendeu? Então, assim, é tudo detalhe. É price action, é combinação. Então, assim, isso tem com estudo, né? Olha só, outro ponto aqui, ó. Então, você tem aqui uma range desse candle aqui, ó. Vamos botar aqui, nesses dois aqui. Está vendo que tem o fechamento é um fundo? Ele faz a distorção do preço aqui, mas o fechamento é aqui. Você viu que ele não passa? Acabou, ele vai para cima. Até onde? Até a máxima. Então, se você entende isso aqui, você já vai pegar. A hora que ele começa a ter a rejeição da venda, você pode deixar uma compra nesse topo aqui e pegar quantos pontos no topo anterior? Desculpa, no fundo. Você pode pegar 8 pips, $8. Entendeu? Um lote, $80. Meio lote, $40. Então, olha só. Então, é você esperar os pontos, ter a leitura do mercado, mas não criar esperança que o negócio vai arrebentar para cima ou vai arrebentar para baixo. Entenderam, galera? Entendeu? Então, assim, ó. Bom, né, Vini? Muito bom. Pena que tá Passa muito rápido. acabando! Pena que tá acabando! A Tá, mas gente tá... espero ter esclarecido, então, essa questão de conhecimento, mindset, gerenciamento da conta, habilidade, conhecimento, técnica operacional,
como é meu estilo, e você juntar tudo isso e colocar da maneira como eu coloquei, alinhar o gráfico, entender aonde vai dar meus trades, esperar o ponto e entrar no trade. Importantíssimo, né, Vini? Exatamente. Importantíssimo, né? Então Juntar revejam tudo. aí, hoje foi bem bacana, acho que foi um complemento bem legal das outras, né? Porque a gente mostrou a possibilidade de um trade aí acontecendo, né? E está acontecendo, né? Então ele pode, né, nesse time frame aqui, ó, ele pode vir buscar esse ponto, aí já entra nos 50% aqui, já faz sentido, porque aí já entra, né, o movimento do pullback, né? Então você tem um arranjo aqui e 50%, né? Claro que ele não é obrigado a 50%, é uma possibilidade, então você tem que estar preparado para, né, tirar a grana que der ali do mercado e cai fora. Não espera pagar tudo ou deixar voltar. Pô, fez $10, voltou 5, oh, mas eu tinha ganhado 10. Então, isso você vai aprender com o tempo, vai entender a hora que você tem que positivar, guardar, fechar o trade, entendeu? É experiência, né, Vini? É É, experiência. experiência que precisa, né? É. Gente, eu adoro, né? Eu sempre gosto muito disso, né? Eu lá na sala eu fico com pena porque eu não posso entrar Por causa dos horários, sempre, né? né? Por causa dos horários eu não consigo entrar sempre. Por mim, eu entrava em todas as salas todos os dias. Porque eu adoro, mas não dá, né? Mas eu adoro estar aqui com você. É uma pena que é o nosso penúltimo episódio, né? Dessa É. série. Mas se você está gostando da série, deixa nos comentários aqui o que você está Qualquer achando. dúvida aí, coloca aí, a gente vai respondendo, né? Exatamente. Mas se vocês seguirem esse roteiro, tá? Essa é uma receita básica que, cara, as coisas são simples, fácil não é. Mas se você seguir o simples, você vai colher bons frutos lá na frente. Só que exige dedicação, foco, né? E disciplina total, né? Você tem que se entender, tem que respeitar o mercado, que ele é soberano. Você nunca vai ser maior que o mercado, nem as bolsas de valores são maior que o mercado Forex. Então, quem somos nós? Nós somos assim 0,00 alguma coisa no Forex, tá? Lembrem disso. Ele te esmaga de uma maneira sem dó, entendeu? Você não tem nada a ver com, não é pessoal, é um mercado. Então você precisa dominar isso para tirar grana. Muito bem. Dito isso, aprendam, não é? Como você diz, né, Vinícius? É, Estudem 110%. tudo 110%. Olha, amanhã, 7h45, a gente tem aquele nosso desafio da consistência e às 19 horas a gente volta aqui, eu, o Vini, mais o Caio, mais o Edu, para conversar no Trader Connection. Então, a quinta-feira promete. Muito obrigada, Vinícius, por Obrigado mais um programa, por mais um compartilhar Despertando aqui. Forex. Você compartilhando aqui o seu conhecimento, né? Que é sempre muito bom a gente compartilhar A gente o vai aprendendo conhecimento junto, né? e Eu, aprendendo, é, muito bom, trazendo um pouquinho do que acontece lá na nossa sala, lá no clube, na sala que você tem. Então, partilhando um pouquinho com o pessoal esse conhecimento. Obrigada a você que ficou aqui com a gente ao vivo, que estiver vendo a gente gravado. Obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau, valeu, gente. galera. Boa noite. Obrigado.